tá tudo mais bonito, mais vivo, tá uma maravilha. Eu vou atingir, né, o meu grande sonho, né, de poder enxergar melhor, né, uma visão de águia. Olha, eu consigo coisas que eu não via sem o óculos. Hoje eu já consigo ver. Eu tô sentindo muito mais leve, muito melhor para ver. Eu tava na igreja e meu noivo ele senta bem à frente, eu fico mais para trás. E eu sentei um pouco mais atrás e eu consegui ver mais nítido do que eu tava vendo antes. A melhora mais nítida que eu tive foi essa, de poder olhar meu noivo de longe e enxergar detalhes, que antes nem detalhes eu via só o borrão mesmo, bem embaçado. Antes eu sentava um pouco mais para trás e já tava horrível de enxergar. Então isso também melhorou muito, eu não senti incômodo para olhar de longe. Ótimo, né? Maravilhoso. Foi além, né, do que eu tô esperando, do que eu estava esperando. E fechava o olho bom e eu via minhas filhas. Eu via as coisas. Alguma coisa tinha. Boa noite! Eita, coisa boa! Vai chegando aqui mais um episódio desse projeto que está revolucionando, sim, a maneira de cuidar dos olhos. É o projeto Super Águias. Que bom que você está aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Coloca aqui para mim nos comentários onde é que você está, o seu nome. Dá uma boa noite aqui para mim, para eu saber que você está aqui acompanhando na hora marcada. Que bom que você já acessou desde o comecinho. É isso aí, não sai mais, tá bom? Você vê que muita gente acompanhando o episódio ao mesmo tempo. Não sai mais, se você conseguiu conectar, fica até o final, tá bom? Para você poder entender como é que os participantes desse projeto conseguiram, em 20 dias, melhorar a visão por meio de exercícios naturais. Será que todos eles conseguiram alcançar resultados? Como é que será que foi isso? É isso que você acompanha em cada episódio aqui da primeira fase do programa Projeto Super Águias. Esses participantes eles foram acompanhados por mim, pela minha equipe aqui nos nossos programas Academia das Águias e Olhos de Águia. E eles foram atendidos individualmente por um coach, um educador visual. E você acompanhou isso em todos esses episódios até agora e vai acompanhar mais uma história no episódio de hoje. Ó, só lembrando que existem duas fases desse programa, né? Se você já está acompanhando todos os dias, você já sabe disso, mas deixa eu dar esse recadinho de novo para quem chegou agora. Vai que alguém que você compartilhou chegou agora também. Todo dia dessa primeira fase, às 8 horas da noite, 20 horas horário de Brasília, a gente tá junto. Um episódio por dia, uma história diferente por dia, uma história de superação diferente por dia. E também a gente acaba fazendo aqui exercício visual, você se emociona e aprende ao mesmo tempo. Só que vai ter uma fase 2, né, gente? Já, hein? Nossa, a gente já passou mais da metade da fase 1, já chega a fase 2, que é um curso que eu vou liberar para você. Só vai ter acesso quem está no grupo do WhatsApp, porque é um curso fechado, ele é gratuito, ele é de presente, mas só vai ter acesso quem estiver lá no grupo do WhatsApp. Eu vou mandar o link de aulas, você vai desbloquear treinos, você vai poder treinar os seus olhos com os coaches visuais aqui do programa, vai poder treinar os seus olhos comigo, vai participar, vai ter um acesso VIP de uma comunidade para você poder tirar dúvidas. Sim, você vai poder interagir com a gente, ter suas dúvidas respondidas. Não dá para fazer isso aqui no YouTube, é muita gente ao mesmo tempo, mas no curso gratuito a gente vai conseguir te dar atenção lá na comunidade, vai sanar tuas dúvidas, você vai poder falar com o seu coach preferido, vai ser uma festa, tá bom? E mais do que isso, você vai melhorar também a sua visão de maneira natural. Não vai ser no YouTube, combinado? Vai ser fechado e eu vou te mandar o link no WhatsApp, tudo bem? Ó, a fase 2 é focada em você.
Exatamente. Tá bom? É focado em você. Então você vai poder assistir a fase 2 a qualquer hora. As aulas e os treinos que eu vou liberar a partir das 7 horas da manhã e você vai poder ter o dia inteiro aí para assistir. Tudo bem? Então você já sabe que é um pouquinho diferente aqui da primeira fase. Já eu coloco na tela aqui também o dia que o curso gratuito vai começar. Agora você tem que estar aqui comigo até o final e também anotar a senha do presente secreto. Sim, a cada episódio eu libero um presente secreto e todos os presentes são incríveis. Fala aqui se o presente não é incrível, se o presente que eu libero a cada episódio não é muito bom. Presente que é bom, a gente consegue aproveitar, né? E eu gosto muito de dar presente. Então, tá aí, você recebe um presente por episódio, só que esses presentes são secretos, abertos somente por senha. E a senha eu falo aqui durante o episódio, tá bom? Até o final você vai saber qual é essa senha. Então, você vai poder anotar e também vai poder destravar o presente de hoje. Agora, deixa eu te contar uma coisa. A história de hoje mexeu muito comigo. Dá uma olhada. O que você vai ver pela frente? Juntamente com o estrabismo, ele também foi diagnosticado com astigmatismo, com um grau de 2,5 no olho direito e 2,5 no olho esquerdo. Já a Beatriz foi diagnosticada com 2 anos e ela então foi diagnosticada com o estrabismo reverso. Pode ser que o dela nunca melhore. O dele a gente já tem uma esperança de que um dia ele vai deixar o óculos. Um barco Eu não gosto de ficar sem óculos. Eu prefiro enxergar melhor, né? É difícil usar óculos, né? Pra gente, imagina pra um pequeno que quer correr, pular, virar cambalhota. Eu fiz os exercícios com ele, fiz os exercícios com as irmãs e um dia no meio da bagunça dos brinquedos tinha um brinquedinho que ele era meio espelhado, né? E ele falou assim: tô ficando bem um gatão, hein? Maravilha! Olha só o que nos espera. E aí, hein? Como será que foi? Você vai poder acompanhar aqui, tá bom? E principalmente se você é super águia, né? Coloca aqui se você é super águia. Coloca aqui. Sou super águia. Super Águia assiste tudo, aplica nos próprios olhos e traz mais gente. Inclusive, você já compartilhou para mais gente estar aqui com a gente? Dá um joinha aí no YouTube, compartilha, que eu vou dizer, a repercussão tá gigantesca. É o maior programa de saúde visual já veiculado no mundo. Sim, exatamente. Você faz parte disso, porque você é super águia, então você compartilha. Enquanto você vai compartilhando e curtindo aqui, relembra um pouquinho comigo como é que foi o episódio de ontem. E também, qual será o segredo para atingir uma boa visão? Coloca na tela. Tem sido bacana poder parar para observar as coisas, observar de perto, de longe, ali no médio. E de uma maneira muito simples, como se fosse uma fisioterapia para os olhos, a gente vai começar a exercitar os olhos de vocês. Se você enxerga menos vulto desse olho, então os exercícios podem funcionar para você. É puxada, ela é missionária, né? Ela tá fazendo TCC, tá terminando a faculdade. Compara, vem, dá uma massageada, tá? Então tô mastigando aqui, ó, meu biscoito que eu levei, tô massageando. É uma rotina como qualquer uma outra muito agitada, na igreja, na empresa, na escola, leva e busca a criança, arruma, dá comida para todo mundo, enfim. E ainda tem que ter tempo para estudar, para poder se atualizar. Eu tive que aprender de forma quase que intuitiva e também a colocar os exercícios visuais nessa minha rotina corrida. E aí eu coloquei em prática e também ensinei para os meus alunos, né? Eu foquei em como que eu poderia facilitar a vida das minhas águias e elas também conseguirem melhorar a visão e ainda com a ajuda dos coaches e dos terapeutas visuais. Então, a melhora mais nítida que eu tive foi essa, de poder olhar meu noivo de longe e enxergar detalhes, que antes nem detalhes eu via só o borrão mesmo, bem embaçado. Eu não senti incômodo para olhar de longe. Ai, tá sendo realmente um milagre, é isso que eu posso dizer.
Bom demais, né? Histórias incríveis, uma mais incrível que a outra, e você precisa assistir, porque, afinal de contas, você já sabe que vai sair do ar por pouquíssimo tempo. Então, faz uma maratona, tá bom? Faz uma maratona, assiste todos, para você não ficar assim. O melhor é que a gente ainda tem mais. Sim, a gente está no episódio 7, ainda tem mais muita coisa pela frente, mas para você não ficar acumulando, já assiste, faz a maratona aí dessa série maravilhosa que além de você acompanhar e se emocionar, você ainda vai poder melhorar a sua visão. E já já também, ó, começa o curso gratuito. Aliás, antes da gente entender o que aconteceu com a história de hoje que a gente vai acompanhar, deixa eu colocar aqui na tela para você as datas, os horários certinhos das aulas, olha só. Ó, a gente tá aqui nesse episódio da primeira fase do curso gratuito, tá bom? A primeira fase do curso gratuito, ela vai até quarta-feira. Até quarta-feira vai a primeira fase, tá? E aí anota aí na sua agenda já. Na quinta-feira começa a segunda fase. Eu vou liberar a aula 1 na quinta-feira dessa segunda fase do curso gratuito e eu vou liberar às 7 horas da manhã, bem cedinho para você assistir e vai ficar liberado para você assistir o dia todo, tá bom? Aí já logo no dia seguinte, na sexta-feira, vai ter o primeiro treino ao vivo, tá bom? E toda vez que é treino visual ao vivo, é às 20 horas, igual você já está acostumado a acompanhar aqui os episódios dessas aulas da primeira fase do curso gratuito, tá bom? Na outra segunda-feira, vai ser a vez da aula 2 ser liberada. E, de novo, a aula 2 vai ser liberada às 7 horas da manhã e vai ficar disponível o dia todo para você assistir. E, por fim, eu libero a aula 3 na outra quinta-feira. E nela você vai receber o plano para o seu tratamento específico visual. Essa aula é muito importante, você vai poder baixar esse plano, tá bom? Ó, e entre essas aulas, você tá vendo aqui no calendário que você ainda vai ter mais treinos ao vivo, práticas para você reforçar as aulas que você vai receber na segunda fase e alguns treinos, inclusive, serão comigo, tá bom? E se você olhar no calendário, você vai ver aí que a nossa última aula do curso gratuito, ela cai bem no domingão. E nesse domingo você vai ter acesso à principal aula do seu curso gratuito, onde você vai ter a chance, inclusive, de ser atendida ou atendido por mim ao vivaço. Então, ó, já coloca no seu calendário todas essas datas, todos esses dias, fecha a tua agenda mesmo, que você pode ver, ó, ainda tem muita coisa boa pela frente, mas você não pode perder nem um diazinho sequer. Agora chegou a hora da gente acompanhar o que aconteceu com as nossas super águiazinhas do episódio de hoje. Meu nome é Luciana, eu sou mãe do João Pedro, de 7 anos, e da Beatriz, de 4 anos. O João Pedro nasceu prematuro, de 34 semanas, e aproximadamente com 2 anos, a gente começou a identificar que um dos olhos ele estava desviando. E por volta dos 2 anos e meio, quase 3 anos, a gente levou ele numa oftalmo especialista em estrabismo e foi quando ela diagnosticou o estrabismo do João Pedro. Juntamente com o estrabismo, ele também foi diagnosticado com astigmatismo com um grau de 2,5 no olho direito e 2,5 no olho esquerdo. Já a Beatriz foi diagnosticada com 2 anos, e ela então foi diagnosticada com o estrabismo reverso. Ela aparentemente no início não tinha nenhum grau, então não foi necessário o uso do óculos. 6 meses depois, com 2 anos e meio, quando a gente foi fazer a consulta de rotina, aí a gente viu que a médica identificou que o grau já foi aumentando um pouquinho mais. Então ela falou, vamos tentar entrar com o óculos, porque o grau, como está aumentando, talvez seja um pouquinho melhor, ela vai se sentir melhor. 6 meses depois, quando a gente voltou, a doutora falou, não, vamos entrar com o tampão. Mas mesmo com o uso, fazendo o uso de 6 meses do tampão, ainda não tivemos um sucesso que era o esperado. Então ela continua com o uso do óculos. Ela também tem astigmatismo e hoje ela está com 4,75 no olho direito e 4,75 no olho esquerdo. O estrabismo dela já apresenta num momento diferente. Quando ela está mais cansada, quando ela chora,
quando ela tá irritada, que é quando o olho desvia para fora. E aí a doutora nos explicou, olha, o estrabismo dela é realmente muito diferente do dele. Pode ser que o dela nunca melhore. O dele a gente já tem uma esperança de que um dia ele vai deixar o óculos, porque como ele ainda é novo, o grau tende a diminuir e o estrabismo vai estabilizar. Agora já o dela não. A gente não tem uma perspectiva de uma deixa do óculos ou que o estrabismo dela vai melhorar. É um prazer te conhecer, atender essas crianças maravilhosas. E eu vim aqui com um monte de coisa. Eles estão aí? Estão. Tá. O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai trabalhar? Eu vou conversar um pouco contigo. Nós vamos conversar sobre os problemas visuais dele. Tu vai me contar um pouco da rotina dos dois. Dependendo do clima, se for um clima mais seco, se for um clima mais úmido, isso vai interferir na qualidade da visão. Tá? Então, isso serve até para você. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar exercícios para estimular a lubrificação. Como é que a gente vai fazer isso? Exercício de piscar. E o exercício de piscar, ele é bom não somente para a questão do olho seco, mas ele também vai trabalhar uma musculatura que se chama músculo extrínseco. Essa parte branca do nosso olho, ela se chama esclera. Tem um músculo que segura, que é esse músculo extrínseco. Então, a gente vai trabalhar para olho seco, a gente vai trabalhar para ambliopia, estrabismo, que é justamente o caso dos dois. Então, assim, a gente vai colocar tudo muito lúdico, porque se a gente falar pisca um olho, pisca o outro, fica uma situação chata, entediosa. Então a gente vai colocar brincadeira em tudo. Outra atividade que eles podem fazer é um ficar num ponto e o outro ficar no outro ponto com uma distância e um joga a bola pro outro. Eles não vão correr atrás da bola. Por quê? O que acontece? Quando ele tá aqui nesse ponto e ele vai jogar a bola para a irmã dele, o que vai acontecer? Ele vai acompanhar perto, média distância e longe. E isso vai acontecer com ela também. Já é um exercício visual. Eles vão colocar o tampão. Não adianta colocar o tampão e ficar sentado assistindo televisão, porque o olho não vai fazer o movimento. Então, colocou o tampão, a gente vai estimular, vai correr, vai brincar, vai pular, pode brincar de piratinha, não tem problema. O importante é não colocar o tampão e ficar sentado, porque aí o olho não tem o movimento. A gente vai fazer uma brincadeira, nós vamos dançar. Então, como é que a gente vai fazer o sunning? A gente vai ficar com a coluna reta e a gente vai levantar a cabeça. Só que a gente vai dançar a música do homenzinho torto. Quem conhece o homenzinho torto? Tu conhece? Então tá, vamos lá. Levanta a cabeça e, olha, eu vou dançar primeiro e depois vocês vão dançar, tá bom? Olha só. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava num caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto a Bíblia encontrou e tudo que era torto Jesus endireitou. Aprendeu? Então agora vocês vão junto comigo. Tava num caminho torto, sua vida era torta. Ei! Quem gostou? Bate palma! Isso mesmo! Eita, mas cadê a Rebeca? Meu Deus, Rebeca não participou! Eu vou fazer outra brincadeira com vocês. A cobrinha, faz uma cobrinha pra mim, olha só. Acompanha a mãozinha. A cobra não tem pé, sobe o olhinho. A cobra não tem mão lá em cima. Como é que a cobra sobe num pezinho de limão? Como é que a gente vai fazer? A gente vai contar um palmo do nariz assim, ó. E a gente vai colocar o nosso objeto.
e nós vamos olhar o nosso objeto, tá? A gente vai olhar, olha, eu vou falar primeiro o meu, depois o João vai falar o dele. Olha, o meu objeto tem uma roda preta, uma janelinha, certo? ele é roxo, aqui tem negócio amarelo e um branquinho. A gente ainda vai se encontrar novamente, tá bom? Isso! A titia vai ligar outras vezes pra gente brincar. Vocês vão querer brincar comigo? Sim. Tá bom, então. Mas eu preciso que vocês me prometam uma coisa. Vocês vão prometer? Todas as vezes que vocês forem brincar com a caixa mágica dos brinquedos da tia Anne, vocês vão tirar o óculos. Pode ser? Combinado? Tá bom, foi um prazer te atender e atender essas duas preciosidades. Eles são lindos! Fiquei apaixonada, tá bom? Um beijo e a gente vai conversando. Muito obrigada. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau, obrigadão. Nada. Eu me chamo Aniele, sou coach visual e trabalho na equipe da Tatiana. Eu, na verdade, comecei toda essa história sendo uma aluna Abra Seus Olhos. Depois eu fui uma aluna Olhos de Águia. Tive todo um acompanhamento e a melhora da minha visão. Eu tinha uma fotofobia muito intensa, porque eu ficava muito tempo lendo letrinhas pequenininhas. Na época eu estudava para concurso público, fazia faculdade de Direito, e a letra muito pequenininha, sempre lendo com abajur. Então, quando eu fechava os meus olhos, eu continuava enxergando aquela luz do abajur. No dia da prova, eu tive muita dificuldade. Não consegui fazer a prova, porque a dor era muito grande dos meus olhos, porque eu não estava mais acostumada com aquela quantidade de iluminação. Depois disso tudo, da minha melhora, eu achei interessante e fui fazer o curso de coach visual. São com 2 irmãos. É o João, ele tem 7 aninhos, e a irmã dele, Beatriz, ela tem 4 aninhos. Os dois têm problema de miopia e ambos são estrábicos, porém um é convergente e o outro é divergente. E a maior dificuldade que eu percebi na hora do atendimento é que eles não podem entender que isso vai ter que ser aplicado na rotina. Eles precisam entender que isso é uma grande brincadeira. E eles vão jogar bola e ao mesmo tempo eles vão fazer o exercício de olhar longe, eles vão fazer o exercício de pintura e vão olhar detalhes. Então foi uma grande brincadeira o atendimento. Foi muito divertido e a peça principal vai ser a mãe deles, porque é ela que vai dar o direcionamento dessa grande brincadeira, que na verdade são os exercícios que eles estão fazendo para a melhora da visão. E nossas super águiazinhas? João Pedro e a Beatriz. Eles são 2 irmãos com problemas visuais parecidos. Foi muito divertido, mas olha, eu vou te contar que no início o João teve um pouco mais de resistência, né? Quando eu conversei primeiro com a mãe, ela me contou toda a história, como aconteceu. Então, os 2 deveriam usar o óculos. O João usa direitinho, mas a Bia se recusa. Ela falou, não gosto. Eu falei, você usa óculos? Ela disse, não gosto. Mas assim, muito comum, é difícil usar óculos, né? Pra gente, imagina pra um pequeno que quer correr, pular, virar cambalhota. E quer jogar bola na escola. Gente, como eu sofria pra jogar bola na escola. Eu lembro. Tomava umas boladas feias no olho. Eu lembro que ser criança que usa óculos não é fácil, sabe? E eles é muito incrível como o tratamento, a sessão, tudo é diferente, né, para criança. São os mesmos exercícios, só que a gente precisa se virar, porque precisa ser legal, precisa ser divertido, porque senão não vai fazer sentido, eles não vão fazer. Exatamente. A Luciana, a mãe deles, é incrível. Ela tem uma rotina muito legal com eles. Eles são crianças que ficam muito tempo em ambiente externo, brincam na rua. Eu falei, Luciana, então a gente vai pegar essa brincadeira que eles já têm e nós vamos adaptar.
Então ela me contou quais são as brincadeiras que eles praticam na rua com os amigos e eles vão fazer naquele momento. E aí, todo tempo, eu falava para eles que eu enviei uma caixa mágica e que dentro tinha um material super especial que a gente ia abrir no decorrer da conversa. No início, o João fez até assim, ó. Ele não queria, porque já é maiorzinho, né? Mas quando ele abriu a caixa e tinha o carrinho, né, para fazer exercício de alongamento, eles ficaram super animados. Eles nem queriam mais conversar, eles queriam ficar lá brincando com o carrinho. E aí eu conversei com eles e falei que nós iríamos dançar, um concurso de dança. E foi quando eu conheci a Rebeca. A Rebeca, que também fiz o atendimento da Rebeca. Rebeca é um coelhinho que também... um coelhinho de pelúcia desse tamanho, que também participou dos exercícios. A Rebeca também participou do concurso de dança. E nós dançamos, nós cantamos. Eu falei para a mãe que isso tem que ser uma brincadeira. É uma brincadeira. Pedi também para todas as vezes que terminasse a brincadeira, ela vai guardar o brinquedo para tornar aquela situação mais mágica para o próximo dia. Passei para ela alguns exercícios para ambliopia, estrabismo e miopia, que é o caso dos dois. Qual é a diferença entre um e outro? Que um é divergente e o outro é convergente. Então, vai ter essa diferença em relação aos exercícios, um vai usar contas de Broca, outro alongamento estático e dinâmico, mas eu vou introduzindo aos poucos as brincadeiras e nossos exercícios, né? Você sabe que quando eu gravei os vídeos do Olhinhos de Águia, e o Olhinhos de Águia tá lá todo disponível, porque a gente atende muitas crianças, né? E quando eu senti esse chamado, já faz uns anos, eu lembro que o Benjamin tinha 5 anos de idade, meu filho, Ana tinha 10, e nós chamamos um sobrinho, que é o Davi, que na época tinha 15, e hoje já tá um adulto enorme, inclusive trabalha aqui com a gente. Mas essa foi a intenção, e foi tão lindo quando nós filmamos as brincadeiras e as pessoas não entendem que esses mesmos exercícios podem ser usados com crianças e quão linda é a resposta de uma criança aos exercícios, né? Foi muito especial para mim. Eu lembro de gravar no quintal da minha casa para adaptar para 5 anos, para 10 anos, para 15 anos. Eu me lembro, né? Paulo deve se lembrar dos bebês que nós atendíamos no consultório. Nós atendíamos bebês. E fazíamos ali exercício do sol, a estimulação precoce é algo muito incrível e que tem que ser colocado, porque as pessoas ficam esperando da idade para fazer cirurgia, enquanto elas podiam estar trabalhando o quanto antes, para, se possível, evitar a cirurgia e para recuperar a visão, porque esse desenvolvimento inicial da visão é muito legal a gente trabalhar. Exatamente. Né? Eu nasci com a visão normal, mas quando eu tinha 5 anos de idade, eu tive uma meningite muito grave. Eu lembro que eu fiquei mais de uma semana internada e os meus pais fizeram de tudo para que aquele período no hospital fosse o melhor possível para mim, né? Dentro daquilo que era possível para eles. Então eu lembro que eles ficavam a semana inteira ali comigo, que tinham brinquedos, tinham coisas ali para eu fazer. E foi um tratamento muito dolorido, eu tive que tirar líquido da coluna, mas graças a Deus não tive muitas sequelas. A única sequela, e que minha mãe começou a perceber um pouquinho depois, foi a questão da visão. Então eu lembro que eu falava assim para ela, mãe, as coisas estão duplicando. E eu falava para ela assim, mãe, as minhas bonecas, a alma das minhas bonecas está saindo do corpo. Enfim, era uma situação muito complicada para minha mãe. Primeiro que ela não sabia se eu tinha problema de visão ou se eu estava vendo alguma coisa que não existia. Mas logo depois começou a investigação sobre o que podia estar acontecendo nos meus olhos. Eu comecei a ter problema para enxergar na lousa, na escola, para escrever, esbarrava nas coisas. E minha mãe começou a saga dela por vários oftalmologistas ali da região. E constatou mesmo, estava com estrabismo, hipermetropia, astigmatismo. E muito alto grau, então já ganhei logo um óculos. E por causa do estrabismo, eu tive que usar tampão. E o óculos já era fundo de garrafa, já não era fácil, mas o tampão, eu creio que foi uma das piores experiências ali da minha infância. Só de lembrar, não é fácil. Eu lembro que não existiam tampões como existem hoje, tampão que
é feito de tecido, minha mãe tinha que fazer o tampão. Eu lembro que ela, todos os dias, recortava o tampão, recortava gaze, recortava ali a faixinha para poder colar no meu rosto o tampão. Então eu colocava pela manhã e só tirava à noite antes de dormir. E ficava aquela marca. Eu me lembro muito bem da marca que ficava colado o tampão. E você vê que eu já venho com o dedo aqui, né, logo no olho direito, que é essa sensação mesmo do tampão colado aqui. E nunca foi fácil lidar com isso, era difícil tirar fotos na escola, sair com os amigos, participar de eventos com a família. Era muito difícil. Eu era uma criança muito novinha e já tinha que lidar com tudo isso, e não era só eu que tinha que lidar com isso, era a minha família toda, né? E eu lembro que quando eu ficava sem o tampão, meus olhos eles desviavam, e em algumas festas de família, eu lembro de tias me olhando e conversando, não, tá desviando, agora não tá desviando, tá desviando, agora não tá desviando. Então isso é muito dolorido. Uma criança que tem alguma coisa assim, eu lembro que eu ficava me perguntando, nossa, por que eu? Por que as outras crianças são normais e eu não, não é? A Tatiana, ela teve problemas de visão depois que ela teve meningite, né? Ela teve meningite e ficou a sequela da meningite. Aí nós começamos a perceber que a visão dela estava com um problema. E quando a mãe dela um dia estava conversando com ela, e de repente o olhinho dela virou, ela ficou com problema de estrabismo. E depois de ele fazer a consulta, constatou que ela estava com esse problema e precisava usar o tampão. Mas naquela época era muito difícil. Então esse tampão não existia para vender, né? Aí coube para a mãe dela fazer esse tampão. Foi muito difícil. Foi muito difícil porque ela era muito assim, na época não existia essa palavra, né? Existia, mas a gente não usava o bullying, né? Mas ela sofria bastante bullying na escola. Ela estava numa idade, ela tinha 5 anos, né? Mas ela já ia na escolinha, no pré e depois na primeira série, né? Então era difícil para ela, porque as crianças brincavam muito, gozavam muito nela, né? Porque ela usava o tampão, porque chamavam ela de caolha, essas coisas, né, de criança. E ela ficava o dia todo, de manhã até o final da noite, só tirava para tomar banho e ia dormir. Então foi uma época muito difícil. Nós que fazíamos o tampão, porque na época se existia, a gente não tinha acesso a isso, né? O tampão pronto para vender na farmácia. Então a gente fazia com aquele esparadrapo micropore, né? Então era mais complicado ainda, porque era uma coisa que grudava, né? Não era tão incômodo como um esparadrapo comum, mas era uma coisa que incomodava bastante. E a aparência, assim, esteticamente não era bonito também, né, de se usar aquilo. Ela continuou tendo problema de visão. Ela só retirou o tampão, né? Mas o problema de visão continuou. O óculos continuou e o óculos cada vez mais aumentava o grau. Cada vez que a gente levava no oftalmo, cada vez o grau aumentava. Quando a gente descobriu, né, que a gente levou ela ao médico, que o médico pra gente era um bicho de 7 cabeças, né? A gente ficou apavorado, porque quando o médico falou que não tinha cirurgia para ela, né, que não podia fazer cirurgia, que teria que usar óculos o resto da vida, a gente ficou e cada vez bem aumentando chateado. Mais. Realmente ficamos preocupados com isso. Mas aí, como a gente fala, né, a gente acredita muito em Deus, naquela época nós acreditávamos também. E houve esse milagre na vida dela de repente, estando numa faculdade, uma palestra, cai esse método na vida dela, que ela pode curar, resolver o problema dela, e aí nesse meio tempo ela já começa a pensar nas outras pessoas, começa a querer passar para frente isso aí, e isso foi muito legal. E ela conseguiu, ela foi atrás, fez curso e conseguiu realmente começar a atender nos consultórios. E depois na internet, então, aí foi uma maravilha, onde ela está podendo ajudar muitas pessoas. Isso é muito, muito gratificante para a nossa família. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele transformou essa dor em missão. Né? E eu entendo hoje que eu precisava ter passado por tudo isso para que
eu tivesse a empatia que eu tenho, para que eu soubesse o que as pessoas passam e para que eu tivesse a força necessária para descobrir uma solução que não fosse só ficar usando tampão e óculos o dia inteiro. Eu sei que hoje eu tenho um propósito muito forte desenhado por Deus em minha vida, que é levar essas pessoas a ter uma saúde plena, a conseguir ter escolhas, a conseguir ter essa luz no fim do túnel. E é tão bom quando eu consigo olhar para os rostinhos de todos os meus alunos e eles todos felizes, porque não precisam mais passar por esses transtornos e que estão de bem com a imagem que eles têm, né? É muito bom a gente ser feliz com a nossa imagem, a gente conseguir se olhar no espelho e ficar bem, e saber que quando você está na frente das outras pessoas, você não tem nada entre você e ela, não tem tampão, não tem óculos e não tem algum tipo de transtorno com o formato dos seus olhos. E eu conversei com eles, né? E eu fiquei muito, muito feliz com esse caso que eu recebi, porque eu já atendi um caso muito parecido. Foi um desafio para mim, uma criança de 4 anos que tinha cirurgia marcada e a principal situação é que ele não gostava de espelho. E como uma forma de respeito, a mãe retirou o espelho de casa, né? E ele também não estava mais indo à escola. Então, quando eu fui conversar com ele, eu perguntei dele por que ele queria me conhecer. E ele disse que ele queria ser bonito. E eu peguei e conversei com ele, fiz todos os exercícios. Eu fiz os exercícios com ele, fiz os exercícios com as irmãs. E um dia, no meio da bagunça dos brinquedos, tinha um brinquedinho que ele era meio espelhado. E ele ficou olhando para aquele brinquedo e na hora eu congelei, porque eu falei, o que ele não gosta eu tô trazendo no meio da terapia. Então eu dei uma congelada, né? E ele falou assim, tô ficando bem um gatão, hein? E a gente deu uma risada. Eu tenho uma foto do Pedro no meu celular que a mãe mandou do início e mandou agora, né? Então, assim, a diferença é muito grande. Então, quando eu recebi esse desafio, eu falei, o meu maior desafio vai ser não chorar. E na hora que eu tava fazendo as brincadeiras, a gente tava se divertindo e eles dando gargalhada, a pessoa que eu mais prestei atenção, além do João, da Beatriz e da Rebeca, era a mãe. Porque eu, como mãe, eu sei como é. Se você tá ali, você tá dando tudo. Ela falou, o que precisar, eu faço. E sabe o que muitas vezes a gente carrega? A culpa. Ah, será que a minha gestação não foi boa? Será que eu não fiz o que devia ter feito? Será que eu não levei no médico o que tinha que ter levado? Né? A gente vai tirar das costas da Luciana a culpa e vai colocar nas mãos dela a solução. Exatamente. Quando a gente terminou o encontro, ela fez assim, ó. Parece que ela deu uma aliviada, sabe? De ter conversado, de ter passado os exercícios, de entender como é que funciona. E eu falei pra ela, qualquer coisa, a qualquer momento, meu número de telefone, você liga, você tira dúvida. Às vezes as pessoas falam assim, eu não te incomodei, porque era uma pergunta tão sem nexo. Eu falei, nunca é sem nexo. Você sempre manda mensagem, você sempre posta na comunidade, a gente vai conversando, né? E o importante é ficar no final, sem dúvida, para poder fazer exercício. Aí sim, eu tô apaixonada e a meta do João é fazer futebol sem um óculos. Então é em cima disso que nós vamos trabalhar. A Bia já não usa óculos e para ela foi bem divertido. E ela falou, que bom, tô na minha praia, não estão me mandando usar óculos, olha só que diferente, essa tia é diferente. Quando eu falei da questão do óculos, ela tava assim, do lado esquerdo e o irmão do lado direito e a mãe atrás. Aí ela pegou e fez assim, ó. Olhou pra mãe dela, com quem diz, tá vendo? Não precisava do óculos. Não vou usar. Pois é. Tipo assim, eu tinha razão. Exatamente. E essa dosagem do óculos para criança é muito importante, porque a mãe, na verdade, pensa, quanto mais tempo eu usar de óculos e quanto mais tempo eu usar de tampão, melhor. Mas, na verdade, a gente precisa dar o estímulo e descansar. Usar o tampão, não na frente da televisão, como muita gente faz. Isso. Usar o tampão fazendo os exercícios que você recomendou
e estimulando e dando esse descanso, essa pausa. Eu recebi muitas crianças que chegavam traumatizadas no consultório. Exatamente. Porque eram obrigadas a usar o tampão. Você imagina você ser obrigada a usar um tampão? É muito difícil, tem criança que não aceita. Eu fui uma criança muito boazinha, eu aceitava, mas eu sofria por dentro. Aquilo me corroía. Você imagina você ir para a escola com um tampão? O fundo de garrafa já era terrível. Agora, o tampão é muito complicado. E eu via os meus pais tentando contornar a situação. Então, quando eu estava usando o tampão e alguém queria tirar foto na família, eles não deixavam. Então, isso a gente sente, a criança sente. Mas olha o que a gente vai fazer por eles, né? A gente mesmo tinha essa coisa, né? Achava feio, achava horrível, aquela situação, né? Mas sabia que ela tinha que usar para melhorar, né? Mas até hoje a gente já procurei, porque depois que ela se tornou aí com o método dela e se tornou famosa, ajudando as pessoas, hoje eu gostaria de ter uma foto dela com tampão quando era criança, mas não achei essa foto. Não temos nenhuma foto, porque a gente não tirava mesmo, porque não gostava. O programa para mim tá sendo assim um novo aprendizado, porque como são 2, para eu conseguir fazer com os 2 na mesma hora, todos os exercícios, às vezes um tá melhor naquele dia, o outro não. Então tá sendo um grande aprendizado assim para mim, poder conseguir conciliar os 2 com os mesmos exercícios. Olha, a maior importância para a gente de estar dentro do programa é o fato de um dia eles não precisarem usar mais os óculos. Inclusive, a gente viveu uma situação muito que nos fez assim sonhar um pouco com esse momento, porque ela tem 2 óculos e ela conseguiu perder os 2 óculos. Os 2 óculos sumiram. E ela ficou mais ou menos uns 10 dias sem usar os óculos. E foi uma grande alegria para ela. Ela estava achando ótimo não ter que usar o óculos. Eles acham muito legal. E aí, ele não, porque ele sente um pouco mais de dificuldade, né, para enxergar, porque o grau dele é maior. E o estrabismo dele também, ele é um pouco mais difícil. Ele fica mais fixo, então ele tem a questão da visão dupla e tudo. E a maior alegria deles foi saber que eles estariam participando de um programa que um dia talvez eles pudessem ficar sem os óculos. Realmente isso foi uma grande esperança, assim, pra gente. O do carro. Qual que é o que você mais gosta, filho? Eu acho que é o do carro também. O do carrinho, como ele é mais lúdico, tem a questão das cores e o carrinho que se movimenta o tempo todo ali na pista sozinho, realmente o que eles mais gostam de fazer. Se deixar, eles querem usar o exercício do carrinho o dia inteiro. O estrabismo é o desvio dos olhos, né? Então, ele pode ser para dentro, pode ser para fora. E o que acontece muitas vezes, essa musculatura que movimenta os olhos, essa parte vermelha, que movimenta para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, tem uma outra musculatura que passa ao redor, que é como se fosse uma cinta, ela está desequilibrada. Às vezes também é algum problema neurológico, algum desses músculos não está recebendo impulso nervoso também, ou então a questão é que o cérebro ignorou a visão de um dos olhos. E por que geralmente isso acontece? Porque o nosso cérebro ele tem a lei do menor esforço. Ele quer que a gente sobreviva, então ele não vai estimular o olho mais fraco, ele vai tirar a visão desse olho que não está performando bem, para jogar tudo para o olho que é considerado mais forte por ele, porque ele quer que a gente sobreviva, que a gente ande, que a gente pegue as coisas. Então, só viver não vai estimular o olho que foi considerado mais fraco. O que geralmente acontece é que esse olho não é estimulado e, de maneira muito errada, chamada de olho preguiçoso. Na verdade, ele não é preguiçoso, só não teve estímulo. Por isso que nós usamos no tratamento o uso do tampão. A gente cobre o olho que o cérebro considera mais forte, para que ele seja obrigado a usar o olho que é considerado ali ainda mais fraco, mas com o estímulo a tendência é que ele se desenvolva e não há limites de idade para que isso aconteça. A questão é que muitas vezes os tratamentos feitos com tampão, eles são feitos de uma maneira tão antiga que a criança ou a pessoa ou até mesmo um adulto fica com o tampão o dia todo. E o que acontece é que sim, o cérebro vai usar o olho mais fraco, mas ele também precisa aprender a usar os dois juntos. E aí, quando tira o tampão,
o cérebro volta a usar o olho que era mais forte, porque ele não aprendeu a usar o olho mais fraco junto com o olho mais forte. Então, além do tampão, precisam ser feitos estímulos que unam os dois olhos, que são exercícios de fusão que a gente faz com as contas de Brock ou com os óculos verde e vermelho para trabalhar a visão 3D. Porque senão, até o olho mais fraco acaba se desenvolvendo um pouco, mas continua com visão dupla, continua sem visão 3D, porque não foi treinado a visão dos dois olhos juntos. E isso é um erro muito grave de tratamentos antigos que não se atualizaram. Deixar, por exemplo, a criança de tampão o dia todo usando e assistindo televisão, o que não vai adiantar para resolver o problema que ela tem, que é a falta de união dos dois olhos. Meu nome é Tatiane, tenho 37 anos, moro na cidade de São Paulo e sou síndica profissional. Fiz a minha inscrição no curso Olhos de Água Turma 17, especificamente para tratamento dos problemas visuais da minha filha, que se chama Vitória e tem 9 anos. Desde os 4 anos de idade, ela foi diagnosticada com estrabismo e visão dupla nos dois olhos. Antes de eu fazer a inscrição no curso Olhos de Água, ela já vinha fazendo tratamentos com tampões e alguns exercícios visuais recomendados pelo oftalmologista, mas nenhum surtia muito efeito, era um efeito momentâneo. Um mês ficava bem, outro mês voltava, enfim, não tinha um efeito considerável. Isso se passaram 5 anos. E como se não bastasse, no final do ano passado, de 2019, ela foi diagnosticada com miopia. 1 grau no olho esquerdo e 0,75 no lado direito. Comecei a pesquisar tratamentos naturais de melhoras da visão e me identifiquei muito com os cursos da doutora Tatiana, que sempre foram muito específicos, muito bem explicativos e elucidavam muito bem como que o funcionamento dos olhos. Fiz a minha inscrição, começamos a fazer o curso em fevereiro e praticando os exercícios de estrabismo e visão dupla, em 10 dias ela curou a visão dupla e diminuiu muito o estrabismo. Foi uma melhora muito grande. Eu que sempre acompanhei a Vitória nesses 5 anos, a gente nunca viu uma melhora. Em 10 dias de exercícios visuais, ela não teve mais visão dupla. Foi uma alegria muito grande, uma felicidade muito grande. Eu fiquei muito contente, muito motivada com o curso e estamos empenhados agora a tratar e curar a miopia. Estamos assiduamente fazendo os exercícios com a minha filha, sempre orientados pela Cote Nuisa Lib, que é um exemplo de profissional muito boa mesmo. Ela é muito carinhosa e nos trata com muito respeito. Isso é muito bom do profissional. E hoje foi a 3ª avaliação visual da Vitória, e no olho esquerdo, que ela tinha mais miopia, ela começou em fevereiro lendo a linha 4, hoje ela já está lendo a linha 8-2. E o olho direito, que ela tinha 0,75, ela começou lendo a linha 6 e hoje ela já está lendo a linha toda número 8. E, para nossa surpresa também, com os exercícios ela não tinha problema de visão de perto, e ela lia até o parágrafo 7 e já aí nessa avaliação visual está lendo o parágrafo 8, que é o último parágrafo, e ela nem estava fazendo o tratamento para visão de perto e teve esse avanço na leitura de perto. Estamos muito felizes, muito gratas pelo curso Olhos de Águia. É um curso assim que nos ensina muito, é um curso que nos motiva, nos faz rezar, acreditar na vida, acreditar nos nossos sonhos e atingir os nossos objetivos. Doutora Tatiana, se eu pudesse te dar um abraço nesse momento, eu te dava, e eu gostaria muito de poder te abraçar e demonstrar minha gratidão e falar que eu sou sua fã. Esse curso surte efeito e com certeza traz objetivos aí positivos para todos. Essa aqui é a minha filha que faz o curso, ela tá dando um oi aqui. Um beijo. Olha, eu consigo já visualizar uma melhora, principalmente no caso dele.
que tem um estrabismo um pouco maior. Eu já consigo identificar alguns momentos que ele tá sem o óculos, o olho já começa a ficar um pouquinho desviando menos, eu já consigo visualizar. Deve ter no máximo 10 dias, 15 dias que a gente tá fazendo e eu já consigo ver uma pequena melhora, mas eu já consigo visualizar. Não, então faz 6 vezes, porque um dia você não deu aula, você que deu aula, outro dia foi a tia. Deu aula, e agora você deu aula. A ideia que eu dei foi ela comprar uma tinta e eles vão fazer um tampão personalizado, do jeito que eles querem, com a cor que eles querem. Ela vai comprar a tinta e quando a gente encontrar novamente, a gente vai pintar. Eu vou pintar o meu tampão também. Mostrei bonecos e já deixei uma sementinha de curiosidade para o nosso próximo encontro. Que aí eu vou contar a história do Dedoche da Chapeuzinho Vermelho. É isso, histórias. Eu lembro quando eu fui montar o Alingeab, a gente contratou uma contadora de histórias. Para cada exercício ter uma história. Então tem a Serafina e tem as histórias para a criança conseguir fazer o palming, para a criança conseguir, né, fazer os exercícios, músicas como você mesmo usou. E assim, é algo que vai mudar a vida delas para sempre. Sempre quando a gente vai fazer as lives, principalmente eu e o Francisco, eu mostro toda a minha caixa de brinquedos. Eu sempre quero mostrar as coisas. O pessoal adora, mas é interessante a gente ver, né? Porque assim, com criança a gente entende, né? Poxa, não quer usar um tampão e tal. Mas a gente encontra isso também com pessoas adultas, com idosos. Eu lembro de uma vozinha que falava: Francisco, eu faço tudo que você mandar, mas o tampão eu não vou usar, porque meus netos ficam me zoando, eu não aceito. Aí eu olhei assim, eu falei, quer saber? Isso foi uma dica do Paulo. Ele falou, então faz o seguinte, compra um tampão para eles e fala, ó, a hora do lanche da tarde é a hora do lanche pirata. Todo mundo com os piratas lá, os piratas. E aí depois ela me falou, agora tipo é obrigatório. Agora até o pai e a mãe tem um tampão pro lanche pirata. Então, família inteira, inclusive Rebeca precisa ganhar um tampão. Sim, e lá em casa, o que a gente adaptou, né? Às vezes a gente acaba esquecendo, as pessoas pensam, mas vocês fazem exercícios visuais? Essa pergunta é unânime. Eu peguei um pote e coloquei o tampão. Vai todo mundo almoçar de tampão. Na janta um lado, no almoço outro lado. Não esquece, porque já está na mesa, e aí fica todo mundo trabalhando dos olhos. Pode ser muito mais leve, muito mais divertido. Não só para criança, como para adulto, né? E muita brincadeira vai rolar aí nesses dias de prática. Vai sim. E aí, será que deu certo? Será que teve resultado? Ai, mas olha, o que eu quero te dizer é que é possível exercitar os olhos de maneira leve, de maneira prazerosa, não é nada difícil, né? Você já viu aqui, já praticou comigo, não é doloroso, não é chato, não tem efeito colateral. E deixa eu te contar uma coisa, tem várias formas de fazer o mesmo exercício. E eu vou fazer com você um exercício que eu já fiz em um episódio anterior, só que de uma forma diferente, para você entender o que eu estou falando, porque agora chegou a hora do exercício, exatamente. Você vai poder praticar agora comigo aqui, conectadinho, aqui comigo. Agora você vai poder fazer exercícios para os seus olhos e a gente vai fazer o alongamento visual, só que de uma maneira diferente. A gente já fez movimento com os olhos e a gente já fez alongamento visual, mas eu quero fazer com você de um jeito diferente, sabe? Essa é uma das coisas mais preciosas aqui comigo e da minha equipe, e as pessoas que são acompanhadas de perto por nós, é que a gente não deixa ficar chato, a gente não deixa ficar entediante. Os exercícios são muito prazerosos, bem tranquilos de fazer, porque a gente torna fácil de fazer, não é? É muito importante que você saiba disso. E agora chegou a hora de você experimentar. Então, tira os óculos, tira a lente de contato, tira os óculos, deixa de lado aí. E vamos brincar um pouquinho com os movimentos dos seus olhos, tá bom? Vamos lá? Ó, aproveita, compartilha, aproveita, curte. Chegou a hora do exercício, eu sei que vocês gostam muito desse momento. Tá aqui comigo? Responde aqui nos comentários. Tô sim, Tati, tô pronto, tô pronta. Super Águia em ação, coloca aqui pra mim. Super Águia em ação, vamos lá? Estão prontos? Vamos lá. Ó, seguinte, a gente vai alongar os seus olhos. Lembra que a gente alongou os seus olhos em um dos episódios anteriores? A gente fez você ficar com o rosto parado e olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para cima, olhar para baixo. Girar os olhos
Agora a gente vai fazer esse movimento só que de um jeito diferente. Você não tem que fazer isso sempre da mesma maneira, tá bom? O que a gente vai fazer primeiro? A gente vai desenhar algumas formas no ar, só que só com os seus olhos, tá bom? Não é só criança não que tem que fazer de forma leve e divertida. Não é só quando a gente é criança que a gente tem que fazer brincando as coisas, não. A gente tem que fazer isso também quando a gente é adulto, porque quando a gente brinca, quando a gente ri, quando a gente se diverte, fica muito mais efetivo, a gente tem muito mais resultado e consegue colocar em prática com mais facilidade, tá bom? Vamos lá? Seguinte, primeiro desenho que você vai fazer no ar, faz comigo, hein? Você vai fazer com o movimento dos seus olhos, sem mexer o rosto. Então você vai, com uma mão, segurar aqui o seu queixo. Nós vamos fazer um zigue-zague com os seus olhos, ó. Vamos começar aqui de baixo. Vai, sobe, desce. Sobe bem lá pra cima, desce, sobe, piscando, desceu, voltar, vamos voltar no zigue-zague, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí, entendeu? Agora a gente vai fazer várias formas diferentes e a gente vai explorar todos os músculos que estão ao redor dos seus olhos e os movimentos que eles possibilitam você fazer. E isso ajuda a normalizar o formato dos seus olhos, tá bom? Agora a gente vai fazer um 8, desenho de um 8 com os seus olhos. Vamos lá, segura o seu queixo. Se você quiser fazer com o dedo, você pode, porque aí você vai acompanhar o dedo. Se você já tá craque, pode fazer sem o dedo mesmo, um formato de 8. Vamos lá, vou fazer com o dedo aqui para te ajudar. Segue a ponta do seu dedo piscando. Vai até lá embaixo, faz a volta do 8 e vai até lá em cima. Respira. Pisca. Faz a volta do 8 e vai até lá em cima. Piscando. Relaxa. É uma brincadeira, mas é muito poderoso para sua visão isso. É um dos principais movimentos, exercícios que a gente faz para diminuir o grau, tá? Dos óculos. Ai! Parou, dá uma massageadinha aqui no centro. Relaxa, respira. E agora a gente vai fazer a figura do 8, só que deitado, tá bom? Segura aí a sua cabeça e ó, vai lá do lado esquerdo, piscando, subiu. Faz a voltinha do 8, desceu, vai lá pro lado direito, sobe de novo. Piscando, acompanhando a ponta do seu dedo. Subiu. Respira. Subiu de novo. Mais uma vez desceu, sobe lá do outro lado. Aí, faz mais uma massagem aqui. Sente como já está mais leve piscar, como você já está mexendo mais os seus olhos. Se você fez os exercícios dos episódios anteriores, você já está tendo um movimento melhor dos seus olhos, tá bom? O formato já está melhorando. Daqui a pouquinho, é isso que vai fazer os músculos voltarem a funcionar de uma maneira equilibrada e ajudar a diminuição de grau. Que quer dizer você vê melhor, mais nítido de perto, mais nítido de longe. É aí que a coisa toda acontece. Muito simples, né? Mas é isso que funciona, tá bom? E agora a gente vai fazer um outro. Você vai girar o corpo de um lado para o outro, mas você vai focar no seu dedo. É o balanço longo. Sabe quando você era criança que você balançava o seu corpo de um lado para o outro? Pois é, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente também vai enrijecendo os nossos movimentos, restringindo as nossas possibilidades de movimentação, né? A gente fica cheio de vergonha, né? Ah, capaz você tá com vergonha aí. Ah, passou alguém da sua família, você tava lá fazendo assim, e a pessoa fala, ih, tá doido. Sabe o que você responde? Você fala, eu sou um doido que enxerga bem. Dá licença, que eu tô melhorando a minha visão. Se você quiser aprender também, senta aqui do meu lado e faz junto comigo. Tá bom? Não se preocupa com isso. A gente vai se limitando. Você não precisa ter vergonha de fazer exercício para os seus olhos, de fazer as coisas que precisam para melhorar a sua visão. A gente faz coisas tão mais absurdas na vida, não é verdade? Então vamos lá, vamos fazer comigo, tá? É o seguinte, esse exercício se chama balanço longo. Você vai colocar o seu dedo mais ou menos em frente, assim, os seus olhos, na mesma linha aqui do seu nariz. Vai olhar com os dois olhos aqui para sua mão e você vai balançar o seu corpo e o seu braço de um lado para o outro. Me vê fazendo primeiro, olha aqui, depois você faz, tá bom? Ó, para um lado, para o outro. Para um lado, para o outro. Se você quiser ficar em pé, você pode também, tá? Para um lado e para o outro. Pescando, para um lado e para o outro. Acompanha seu dedo aí e vai. Para um lado, para o outro. Pisca.
Já já vou te explicar o que esse exercício faz. Só faz comigo agora. Vai lá. Olha pro dedo. Um lado, pro outro. Acompanha o dedo. Percebe que você foca no dedo e tudo se movimenta ao contrário. Vai tudo pro lado ao contrário do que você tá virando, né? É isso aí. Pisca para um lado, pro outro. Para um lado, pro outro. Aí parou um pouquinho. Massageia aqui no centro. Isso. Sabe o que esse exercício faz? Ele integra a sua visão central com a sua visão periférica. A gente está trabalhando duas coisas ao mesmo tempo. Foco e visão periférica. Lembra que a gente ampliou sua visão periférica no episódio passado? Exatamente. Aqui a gente amplia também. Vai fazer o foco e a visão periférica juntos. E ajuda você a descongelar o olhar, que é muito importante para quem usa bastante óculos, tá bom? Muito legal, né? Divertido, gostoso, leve. Eu lembro quando eu fui na televisão, no SBT, e dei uma entrevista para o Danilo Gentili, que a gente fez várias técnicas divertidas. Eu coloquei o tampão junto com ele, a gente jogou bolinha juntos. E é isso, é você se divertir ao mesmo tempo em que você trabalha a sua visão. Inclusive, esse exercício do tampão você vai aprender, tá? No curso gratuito que eu vou te liberar na fase 2. Eu vou ensinar ele para você. O mesmo exercício que eu fiz na entrevista do SBT, você vai aprender a fazer também. Porque é bom demais, serve para todo mundo, serve para todo mundo. E se você tem dúvidas que a gente está fazendo aqui, o método que as super águias estão usando, os participantes estão praticando aqui nesse episódio, se você ainda tem dúvida se funciona para o seu problema de visão, eu coloco essa imagem em quase todos os episódios para você saber que você está no lugar certo. Eu vou compartilhar aqui para você, olha só. Tá na tela aqui. Miopia. Grau alto, grau baixo, se você usa óculos desde criança, começou a usar depois de adulto. Hipermetropia, presbiopia, vista cansada, braço curto, né? Problema para ver de perto. Astigmatismo, estrabismo, ambliopia, desvio dos olhos ou olho preguiçoso. Catarata, antes ou mesmo depois da cirurgia. Glaucoma, com a pressão controlada ou não. Problemas no nervo óptico, palidez no nervo óptico, ou traumas, ou até câncer. Descolamento de retina, olho seco, olho irritado, degeneração macular, buraco na mácula, membrana epirretiniana, retinose pigmentar, sequela de AVC, visão dupla, ceratocone, nistagmo, descolamento de vítreo, retinopatia diabética, pitose, pálpebra caída, espasmo palpebral, aquela pálpebra que pula, distrofia de Fuchs ou córnea gutata, uveíte, blefarite, neurite óptica, aquela neurite que vem depois de uma doença autoimune ou então na esclerose múltipla, doença de Stargardt, pterígio, moscas volantes, toxoplasmose, albinismo, e síndromes raras também. Olha só, se você tem um olho ou dois, vê pelo menos vultos. Eu já atendi pessoas e já ajudei pessoas que só viam vultos em um dos olhos e elas conseguiram melhorar a visão. Então você também pode melhorar, tá bom? Combinado? E se você tem alguma dúvida sobre se o que está sendo feito aqui, veiculado aqui nesse programa, é comprovado cientificamente, eu vou colocar aqui na tela também uma página que eu já mostrei em alguns episódios, mas eu vou mostrar de novo. Você tem acesso a essa página, eu mandei no seu e-mail, mandei no grupo do WhatsApp. Olha só, vários artigos científicos que comprovam a eficácia do método de exercícios visuais, tá bom? Vários, de vários países, de vários locais do mundo. Tem da Alemanha, do Reino Unido, tem artigos também aqui do Brasil, artigos que eu mesma publiquei como pesquisadora, tá bom? Durante o meu mestrado, durante as minhas especializações, você vai ter acesso a tudo isso e não só isso, né? Olha só quantos testemunhos tem nessa página aqui para você olhar. Enquanto você não estiver assistindo aqui aos episódios, não estiver exercitando os seus olhos, você vai passando, você vai ver aqui nessa tela, ó, vários casos de catarata, vários casos de olho seco, vários casos de glaucoma, muitos casos de degeneração macular, muitos casos de melhora de miopia. Cada quadradinho desse tem muitos testemunhos de pessoas reais que foram acompanhadas por nós aqui e que melhoraram a visão. E se você precisa de um estímulo extra, assiste todos eles, todos aqueles que têm o mesmo problema visual que você, tá bom? Assim, não vai restar mais dúvida nenhuma. E agora, chegou a hora. Será que deu certo? Qual foi
o resultado das super águiazinhas fofas, lindas do episódio de hoje. E aí, querida, como é que você está? E aí, tudo bem? Cola para mim a tabela para a gente fazer o nosso registro de evolução. Consegue me falar na segunda linha? Um círculo e um símbolo de mais. Perfeito! E na próxima linha, consegue? Uma bandeira, uma estrela e um coração. Certo. A próxima linha, você consegue? Um outro coração, um símbolo de mais, um barco, um círculo, uma mão, uma estrela. O resultado dele foi ótimo. Minha princesa, você consegue falar pra titia quais os desenhos que você tá conseguindo enxergar? Eu tô vendo uma bola, um círculo de mais. Eu tô vendo um barco. Eu tô vendo um coração mais baixo. Eu tô vendo um fio de mais. Perfeito. Tá, mas quando ela fica sem o óculos, percebe que ela fica incomodada, tem dificuldade em enxergar ou fica tranquila? Ontem ela já não quis ficar, passou a manhã toda sem o óculos. No nosso primeiro encontro, o João conseguiu identificar até a segunda linha. Dessa vez ele conseguiu fazer até a quarta linha. Eu percebi. Então ele teve uma diferença muito boa. Isso eu tô falando em relação aos dois olhos. A maior diferença aconteceu no olho esquerdo. E ele saiu da terceira linha e ele foi para a sexta linha. Nossa, foi uma diferença muito grande. Então ele diminuiu 3 linhas. Foi ótimo a evolução do Pedro esses dias, né? Esse mês que a gente trabalhou. Gostei muito da evolução dele. Que bom. A diferença maior ficou no olho esquerdo. O exercício que eu mais gosto de fazer é o caminhão do carrinho, porque é bem divertido. É bem divertido porque a gente tem carro. Realmente, a gente gosta também da pista, só que a gente gosta mais do carro que a pista. A gente gosta de colocar o carro na mesa, porque na mesa ele fica assim, ó, andando livre. Eu gosto de ficar sem óculos. Já melhorei bem mais com os exercícios. Ele ainda teria uma perspectiva mais assim, depois dos 12 anos, alguma coisa assim, bem mais pra frente. Agora ela não, ela teria uma perspectiva de que sempre teria que usar o óculos. Agora eu consigo enxergar uma perspectiva assim, principalmente vendo que realmente eles estão evoluindo assim, né? Eu achei que já melhorou bem o desvio, já é perceptível a mudança assim. Né? Não só eu, mas como eles também têm visto a evolução deles e o quanto tem sido importante fazer. E é isso que é o mais gratificante, assim, que a gente consegue ver que realmente os exercícios valem a pena. Maravilha, não é mesmo? Não é muito bom ver como as pessoas que participam desse projeto Melhora a Visão em tão poucos dias, tão pouco tempo, e melhoras tão significativas, não é verdade? Se emocionou? Gostou também? Coloca aqui nos comentários o que você sentiu, se você gostou, se você está feliz com a melhora dos participantes. E ó, vou te dizer que já tá chegando a tua vez, hein? Já você também vai poder exercitar os olhos com treinos mais estruturados, acompanhar ao vivo com os coaches, ter aula comigo também. Vai poder enxergar melhor, é muito bom e você vai poder fazer isso com milhões de pessoas. Imagina que tem um estádio de futebol inteiro lotado praticando os exercícios visuais. É isso, é que vocês não se veem porque está cada um nas suas casas, mas dá uma olhada quanto de pessoas tem aqui hoje, milhares de pessoas acompanhando só esse episódio ao mesmo tempo. Imagina na segunda fase também, onde a gente já tem milhões de inscritos para participar do curso gratuito. Vai ser uma festa da boa visão, tá bom? Você é super águia? Vai estar comigo até o final?
Põe aqui de novo. Eu gosto do seu comentário. Você sabe disso. Bota aqui nos comentários. Sou super águia, Tati. Tô contigo e não abro. Coloca aqui pra mim nos comentários. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Saber que vocês estão aí comigo, tá bom? Fechou? Ó, compartilha se você não compartilhou. E é muito importante que você esteja no grupo de WhatsApp do Projeto Super Águias. Vou falar disso. Porque já eu vou mandar a senha aqui, vou falar a senha, e você vai poder liberar o presente secreto do episódio de hoje. Mas se você não tiver no grupo do WhatsApp, não adianta você anotar a senha, porque você não vai receber o link do presente secreto, tá bom? Por isso que é muito importante você estar lá. Inclusive, equipe, antes de eu falar a senha, faz o seguinte, coloca aqui para mim o link para quem não tá no WhatsApp ainda. Se você tá, relaxa, respira fundo, toma água. Tá bom? Não sai não, senão você vai perder a senha. Fica aqui até o final. Mas dá um tempinho para quem ainda não entrou no WhatsApp entrar. Se você não tá em nenhum grupo do WhatsApp, não recebe mensagem da gente, não tá em nenhum grupo escrito assim, Projeto Super Águias, você tem que entrar para poder receber o link. Inclusive do curso gratuito, porque o curso gratuito não vai estar no YouTube, você só vai receber se estiver lá. O que eu vou fazer? Se você não tá, você vai clicar no link que a minha equipe tá colocando aqui agora. Entra no grupo e volta aqui, senão você vai perder a senha. Entra no grupo, dá um entrar e volta aqui. Combinado? Então vai, 1, 2, 3, foi. Clica no link, entra no grupo e volta aqui. Enquanto o pessoal que não tá no grupo ainda tá entrando, você respira fundo, relaxa comigo, pisca. Lembra do 1, 2, 3, pisca? 1, 2, 3, pisca? É isso aí. Porque a gente precisa de paciência também para melhorar a nossa visão. Inclusive, a gente precisa ter boas emoções para a gente conseguir melhorar a nossa visão, enquanto o pessoal vai se inscrevendo no grupo do WhatsApp. Eu quero mostrar para você aqui. Fortes emoções amanhã, hein? Fortes emoções. Confere aqui o que te espera no próximo episódio. Mas eu tenho muito hoje o embaçamento da visão. Quando eu fiquei sabendo que eu tinha glaucoma, foi muito ruim para mim. Porque o meu pai, ele sempre foi no oftalmologista. Eu não sei o motivo, mas nunca tinha sido indicado para ele que ele tinha problema de glaucoma. Meu pai realmente perdeu a visão. Com 86, meu pai faleceu. Ele era uma pessoa independente, ele era uma pessoa ativa. A partir desse momento que realmente ele perdeu a visão totalmente, ele passou a ser dependente de outras pessoas. Levou ele à depressão, a uma tristeza. Cláudia, por mais que outros familiares seus tiveram glaucoma, né, como ela mesmo relatou para mim, por mais que seu pai teve esse problema do glaucoma, você está num caminho diferente. Eu chego num lugar diferente, então eu não vou chegar na cegueira da minha família, eu vou chegar num lugar diferente e uma coisa mais importante ainda, aqui parou, meus filhos, meus netos não vão carregar mais a sombra. Eu encontrei aquilo que eu ajudar as pessoas, sabe? É isso. A gente salva vidas mesmo. Deus é muito bom com a gente, porque as pessoas nos procuram para melhorar a visão, mas o que a gente faz aqui é muito mais do que isso. É que a pessoa encontre uma nova alegria de viver, uma nova forma de ver a vida. E eu tenho certeza que muitas das pessoas que chegam até nós, o que elas mais precisam é encontrar Deus. E às vezes Deus tem os caminhos para trazer as pessoas até as nossas mãos. Demais, não é? Como eu digo, prepara já o lencinho. Que episódio, no episódio de amanhã, acho que a gente vai chorar junto aqui. Quase certo isso, tá bom? Muito emocionante. E muito bom, muito aprendizado para você também. Tudo bem? Ó, importante. Para o presente de hoje, eu tenho uma surpresa para você. Você sabe que é importante você conhecer melhor o que você tem nos seus olhos? Conhecer o seu problema de visão? É importante. Tem gente que não quer nem saber, não, mas deixa eu te contar. É importante, tá? A gente, quando atende as águias aqui, na academia, no Olhos de Águia, nos atendimentos individuais, elas são atendidas, a gente ajuda elas a entenderem
o que elas têm na visão. A gente não dá diagnóstico, certo? A gente não dá diagnóstico, quem dá diagnóstico é o médico. Mas pelos sintomas, pelos exames, a gente vê todos os exames, a gente vê a receita dos óculos, a gente já consegue montar um programa porque é exatamente o que está acontecendo na visão dela naquele momento. A receita dos óculos, inclusive, é um ótimo lugar para você entender o que acontece na sua visão. Você sabe olhar a receita dos óculos? Você sabe? Porque é aí que você vai entender. Por exemplo, se você tem miopia ou se você tem hipermetropia, se você tem presbiopia, se tem adição, se tem eixo, se é cilíndrico, se é esférico, será que tem astigmatismo, enfim. Parece um bicho de 7 cabeças, mas não é não. É só você saber olhar e é importante. Você consegue ver a diferença de grau entre um olho e outro. E o presente tem a ver com isso. Por que eu tô falando isso? Porque o presente tem a ver com isso. Eu vou te dar, de presente, um vídeo onde eu explico como você interpreta a sua receita de óculos. Você vai assistir o vídeo e vai saber exatamente qual é o teu problema de visão ali. E mais do que isso, você vai saber por onde começar quando eu te liberar o curso gratuito daqui a pouquinho, tá bom? Esse é um presentaço, porque ninguém para te explicar qual é o nome do teu problema, como é que você entende a receita, né? Eu tenho certeza que você recebeu a receita aí, foi na ótica, fez, não sabe nem o que está usando. Mas aí você vai entender tudinho nesse presente que eu vou liberar para você. E para liberar esse presentão, agora chegou a hora da senha de hoje. Aí, chegou a hora. Senha de hoje, anota aí. Pega uma caneta, anota. Senha de hoje é conhecimento. Repetindo, a senha do episódio de hoje é conhecimento. Lembrando que não tem espaço, nem antes nem depois da palavra, tudo com letra minúscula, tá bom? Sem acento, sem nada, gente. Conhecimento. Anota aí, que assim que terminar o episódio, passando um pouquinho de tempo, o pessoal já vai mandar para você lá o arquivo para você clicar, colocar a senha e você vai liberar o vídeo para você saber como que você olha a sua receita dos óculos. Você vai se surpreender como é simples, mas é muito importante você saber isso. Tudo bem? Ó, amanhã promete, hein? Amanhã promete. Eu vou te dizer que eu sei que é um dos episódios mais emocionantes que você já viu. Eu sei que você já viu muita coisa emocionante aqui, mas prepara teu coração, tá bom? Mas antes de você sair daqui, dormir, ou então fazer a maratona do episódio anterior, ou desbloquear o teu presente secreto, enfim, qualquer coisa, eu quero que você fique aqui mais um pouquinho comigo. Eu tenho uma coisa importante ainda para te mostrar. Uma águia que foi cuidada por nós por 3 meses. 3 meses, aliás, tem muita gente perguntando, né? Como é que as pessoas fazem para ser cuidadas por nós? Tudo online, né? É bom que você pode acessar os nossos cuidados, os nossos tratamentos, tudo pela internet, não precisa vir até a gente, não. Só que as inscrições desses programas pagos, desses tratamentos e acompanhamentos com os coaches, elas não estão abertas, tá bom? Elas ficam abertas de tempo em tempo. Eu preciso abrir a agenda dos coaches para eles poderem atender. Então, não está aberta agora, mas quando eu abrir, eu vou te contar. Você vai saber em primeira mão, tá bom? Te prometo. Se você tá perguntando para minha equipe, se você sabe que você precisa disso, coloca aqui nos comentários para mim, coloca assim, Tati, eu sei que eu quero isso, Tati, eu preciso de atendimento, eu preciso de acompanhamento, eu preciso dos treinamentos, por quê? Porque eu já vou sabendo também um pouco da demanda para eu conseguir abrir a agenda em breve dos meus educadores e você vai saber isso em primeira mão, dos meus educadores, dos meus coaches visuais, tá bom? Então vai colocando aqui, enquanto você coloca aqui, enquanto você coloca aqui que precisa ser acompanhado, eu quero que você assiste o que acontece com quem tem esse acompanhamento aqui. Você vai comentar aqui para mim, eu preciso desse acompanhamento. Eu sou águia e eu vou até o final. Assiste a história dessa águia até o final e a gente se vê amanhã. Um beijo, Deus te abençoe. Até amanhã, a gente se vê. Oi, eu sou a Cris Sarp, filha da Danila. Olá, eu sou Danila Sarp, tenho 67 anos, moro na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, e tenho degeneração macular.
Em julho de 2014, eu estava olhando para o meu neto e ele parecia distorcido, como uma imagem distorcida. Ajeitei meus óculos e pensei que fossem meus óculos, mas não deu resultado. Depois, na rua, eu vi uma pessoa caminhando com as pernas completamente tortas e eu pensei, oh, coitada, como ela consegue caminhar tão rápido com essas pernas tão tortas? Porém, olhei para uma segunda pessoa e ela também tem as pernas tão tortas. Aí eu vi que eram meus olhos. Aí marquei uma consulta no meu oftalmo, foram feitos exames, tomografias e outros exames. E aí o oftalmo disse, minha amiga, você tem drusas no fundo dos olhos e as drusas atingiram a mácula. Você tem degeneração macular e você perdeu o foco do olho esquerdo. Vá para casa e tente ser feliz. Não tenho o que fazer. Não me contentei com isso. Procurei outros oftalmos e todos disseram a mesma coisa. Quando em fevereiro de 2015 me aconteceu a mesma coisa no olho direito. Novamente me bateu o desespero. Pensei, o que eu faço agora no segundo olho? Aí foram feitas injeções e outros procedimentos para melhorar, mas não melhorou muito. A única coisa que melhorou foi que as linhas retas não estavam mais tão tortas. Chegou um momento que eu não enxergava mais data da validade dos produtos, nem as cores do semáforo. Para eu atravessar uma rua, eu não ia mais sozinha ao mercado por não enxergar a data de validade. Não conseguia mais dirigir, porque as manchas eram enormes que eu enxergava nos olhos, nos dois olhos agora. Isso me deixava muito triste. Até na cozinha eu tinha dificuldades para descascar uma batata, eu não enxergava se ficava um resto de casca e sempre tinha que pedir ajuda para alguém. Eu não estava acostumada a isso, eu fazia tudo sozinha sempre. Poxa, a mãe já foi em tantos oftalmos, já fez todos os tratamentos que eles já tinham disponibilizado para ela e a mãe já andava bem triste, né, mãe? Nesse meio tempo, a Cris conheceu a doutora Tatiana Gebrael. Eu conheci a doutora Tatiana através de um outro curso digital que eu estava fazendo. Achei interessante o conteúdo e comecei a seguir ela no YouTube, no Face também. Que eu pensei, nossa, é a solução para minha mãe ter alegria de novo, de ser independente, de se ajudar, enfim. E comprou o curso para mim. E comprei o curso e realmente é um valor que não tem preço, mas aí... né, também tem aquela restrição, às vezes o medo de uma coisa online, nem todo mundo está acostumado a confiar nesse tipo de produto. Fiquei muito feliz que ela fez isso por mim, porém eu não enxergava nem aonde ia a seta do computador e eu fiz os exercícios que ela falava nesses vídeos. E durante 3 dias eu tinha feito os exercícios, eu estava caminhando com a minha neta na rua e falei para ela, que eu tenho aqui no nariz é uma sujeira? E ela falou, vó, é uma mancha que você tem aí, uma pinta. Eu não enxergava essa pinta nem com óculos antes. Aí eu vi que realmente os exercícios davam resultado. Estou muito feliz, porque eu não enxergava mais cores. Eu tenho um quadro no meu quarto que eu olhava para ele e dizia, bah, tá muito desbotado esse quadro. Mas também tá velhinho. Aí um dia fazendo os exercícios eu levantei os olhos, olhei para o quadro e vi que ele ainda estava multicolorido. Soltei um grito de alegria e fiquei muito feliz por enxergar cores novamente. A minha catarata, que eu tinha início de cataratas, já sumiu. E aí eu conseguia novamente tirar extrato no banco sozinha, atravessar a rua sozinha, ver a data de validade nos produtos do supermercado. E cada dia é uma vitória e eu me emociono bastante de ver a mãe de novo feliz, a mãe conseguindo ir sozinha no mercado, que é uma coisa tão básica. E cada dia era um sorriso um pouquinho maior também, isso é tão bom. Isso não tem preço, eu ficava muito feliz cada melhora. A melhora da mãe foi incrível, assim, e não só na visão, que isso é o que ela relata pra gente, mas a alegria de viver de novo. Primeiramente, a gente tem que se amar e fazer os exercícios para a gente,
porque a gente é que se beneficia. Às vezes até por serem mais velhas e não terem a saúde física para ir para um bloco cirúrgico, e elas conseguem reduzir ou até melhorar 100% o problema sem precisar passar por isso. E eu sou muito grata à doutora Tatiana e fico muito feliz de ter feito parte disso tudo. E espero que as pessoas acreditem, porque é online, mas ela está ali, está ajudando, e ela tem uma equipe super bacana que logo responde os e-mails, se dedicando para que realmente ela consiga ajudar todo mundo. Também tenho muita gratidão pela doutora Tatiana, porque ela não sabe o bem que ela fez na minha vida. E toda a equipe dela, que é muito atenciosa, sempre quando eu precisei, eles logo respondem as minhas dúvidas. Só quem realmente passou o que eu passei é que sabe quanto vale isso.